E aí, tudo certo? Já parou para pensar no que de fato comanda a nossa vida? Hoje a gente vai fundo num tema essencial, a inteligência emocional. É uma força, sabe, que pode mudar completamente os resultados que a gente tem. Vamos juntos desvendar o que é isso e, claro, como a gente pode desenvolver essa habilidade. Olha, tudo começa com essa sequência aqui. É quase uma fórmula. Um pensamento puxa uma emoção, essa emoção leva uma ação, e essa ação, bom, ela gera um resultado no mundo real. O pulo do gato está em entender que a chave para a vida que a gente quer está bem no meio disso tudo, nas nossas emoções. Quem aprende a dominar esse elo, basicamente assume o controle do próprio destino. Para a gente entender isso na prática, vou contar a história de duas figuras, o Túlio e o Dante. Eles passam pela mesmíssima situação, mas reagem de jeitos que não poderiam ser mais diferentes. A forma como eles veem o mundo vai ensinar muito pra gente. De um lado, a gente tem o Túlio. Para ele, o mundo é tipo uma arena, sabe? Para os fortes, para os líderes. A inspiração dele vem lá dos heróis gregos. Do outro lado, tá o Dante. Ele já enxerga a vida como uma missão de ajudar os outros com uma pegada mais espiritual. São dois universos que não se conversam. Vamos entrar um pouco na cabeça do Túlio. Ele não nasceu em berço de ouro, não. Teve que ralar muito. E por isso, ele acredita com todas as forças que cada um é responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. Então, quando ele vê um morador de rua, o pensamento dele é quase automático, tipo um diagnóstico. Esse aí cometeu muitos erros, tá conformado, preguiçoso. Por que não faz nada para sair dessa vida? Para ele, é simples assim. E aí, com essa frase que parece até de filme, o Túlio decide não dar um centavo. Vira as costas e vai embora, super convicto de que o homem está só colhendo o que plantou. Na visão dele, a vida sempre apresenta a conta. Agora vamos virar a chave completamente e entrar no mundo do Dante. Ele teve uma vida mais fácil, sem grandes dificuldades, e por isso sente quase uma dívida com quem não teve a mesma sorte. Para ele, o mundo se divide entre quem ajuda e quem precisa de ajuda. Quando ele vê o mesmo morador de rua, o pensamento é outro. Meu Deus, como a sociedade deixou isso acontecer? Onde foi que nós, como um todo, falhamos com essa pessoa? Então, movido por uma compaixão enorme, o Dante não pensa duas vezes. Enfia a mão no bolso, tira todo o dinheiro que tem e entrega para o homem. Ele sai de lá com aquela sensação de que fez a sua parte, de que deixou o mundo um tiquinho mais justo. Bom, então a gente tem aqui duas reações opostas, duas filosofias de vida. E é exatamente aqui que a gente esbarra num ponto cego, uma falha fundamental na nossa maneira de perceber a realidade. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem tá certo nessa história? O Túlio, com a sua lógica de que cada um por si, ou o Dante, com a sua ideia de que somos todos responsáveis uns pelos outros? E a resposta, que talvez seja um balde de água fria, é nenhuma das duas. O problema é que tanto o Túlio quanto o Dante agiram com base nas suas próprias histórias, nas suas próprias crenças, sem saber absolutamente nada sobre a pessoa ali na calçada. Eles não viram o homem, eles viram um reflexo de si mesmo. E isso nos leva direto para a definição do que é de fato inteligência emocional. É justamente essa capacidade de enxergar além do nosso próprio umbigo. É olhar para uma situação e conseguir ver as várias camadas. É entender que aquele homem pode, sim, ser um produto das próprias escolhas, como o Túlio pensa, mas também pode ser uma vítima de um sistema falho, como Dante acredita. Ou, o que é mais provável, uma mistura complexa disso. Então, a grande sacada aqui não é escolher um lado, ser time Túlio ou time Dante. A verdadeira consciência, a inteligência elevada, é ter a flexibilidade de ser os dois. É saber a hora de ser firme como Túlio e a hora de ser compassivo como Dante. É dançar conforme a música. Ok, a teoria é bonita, né? Mas, e na prática? Como é que a gente desenvolve essa habilidade? Bom, agora a gente vai para um guia, um passo a passo mesmo, para a gente conseguir expandir essa consciência e dominar melhor nossas emoções. E aqui está o mapa do tesouro. São 6 passos. Primeiro, o básico. Reconhecer. É só se dar conta do que está passando aí dentro. Depois, vem o passo 2, diferenciar. Dá o nome certo para o boi, sabe? O terceiro é aceitar a emoção, sem ficar se julgando por sentir aquilo. Em seguida, a gente precisa refletir. De onde veio isso? O quinto passo é, finalmente, aprender a lidar com seus sentimentos. E, por último, o grande final, usar tudo isso para conseguir lidar com as emoções de quem está à nossa volta. Vamos olhar alguns desses passos mais de perto. Esse passo de diferenciar é fundamental. É que é muito fácil falar, tô com raiva.
Tá, mas que tipo de raiva? É frustração porque algo não deu certo? É humilhação? Amargura? Cada uma dessas coisas pede uma atitude diferente. A mesma coisa com a tristeza. É solidão? É culpa? Dar o nome preciso ao sentimento é o primeiro passo para resolver a questão. Agora o terceiro passo, aceitar. E aqui a gente precisa quebrar uma ideia antiga. Emoção não é boa ou ruim. Ponto. Elas são indicadores, tipo as luzes no painel do carro. Pensa no luto. Ninguém gosta de sentir, mas fugir dele é como negar o amor que a gente sentia por quem partiu. Aceitar a dor do luto nos conecta com esse amor e nos torna mais inteiros. Beleza, depois que a gente aceitou a emoção, vem a hora de refletir sobre a origem dela e então lidar com ela. E aqui, gente, não tem fórmula mágica não. Para alguns, uma boa conversa resolve. Para outros é escrever, sair para correr, meditar. O que importa é encontrar o seu método, a sua ferramenta pessoal para processar o que se passa aí dentro. E depois de fazer todo esse trabalho de casa, de reconhecer, aceitar e lidar com as próprias emoções, a gente chega no que seria o ápice da coisa toda, o grande objetivo desse processo. E esse ápice tem nome: empatia. É quase como um superpoder. Quando a gente entende o nosso próprio universo emocional, a capacidade de se conectar com o universo do outro fica muito, mas muito mais fácil. Lidar com as emoções dos outros não é sobre dar conselho ou resolver o problema da pessoa, mas sobre ter a sintonia fina para entender o que ela está sentindo. E para a gente fechar, fica uma pergunta. Depois de tudo isso que a gente conversou, da história do Túlio e do Dante, dos 6 passos, qual emoção aí na sua vida agora está merecendo um olhar mais atento? A jornada para a inteligência emocional começa com uma pergunta simples assim. E a resposta? Bom, essa só cada um pode encontrar dentro de si.